Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 2 de 1 Reis marca a transição definitiva do reinado de Davi para Salomão, trazendo instruções finais do rei moribundo a seu filho. Nos versículos deste capítulo, vemos orientações sobre fidelidade a Deus, justiça e liderança, além das primeiras decisões de Salomão como rei. É um trecho que revela a importância da sabedoria, do legado espiritual e da responsabilidade diante da autoridade recebida. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 1 Reis 2 do livro de 1 Reis da Bíblia. Davi aconselha Salomão. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. 2 Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. 3 Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. 4 E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. 5 Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz, agiu como se estivesse em guerra e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. 6 Proceda com a sabedoria que você tem e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. 7 Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. 8 Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Maanaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria à espada. 9 Mas, agora, não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. 10 Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. 11 Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. 12 Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Breve análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo 2 de 1 Reis marca uma transição crucial no governo de Israel, o fim do reinado de Davi e o início do reinado de Salomão. Ele traz lições importantes sobre liderança, justiça, lealdade e fidelidade a Deus. Vamos entender os significados principais do texto. Primeiro, conselho de um rei no fim da vida, versículos 1-4. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Davi, prestes a morrer, dá a Salomão instruções fundamentais. Seja forte e assuma responsabilidades de um rei, liderança corajosa. Obedeça fielmente à lei de Deus. Essa é a chave para a prosperidade e permanência da promessa de Deus à linhagem de Davi. Lição: a verdadeira força de um líder está na fidelidade a Deus, não apenas na habilidade militar ou política. Segundo, justiça e consequências tardias, versículos 5-9. Davi dá ordens específicas para que Salomão trate com justiça algumas figuras controversas. Joabe, por assassinatos cometidos em tempos de paz. Simei, por ter amaldiçoado Davi.
E recomenda a bondade com os filhos de Barzilai, por sua lealdade. Lição: mesmo que certos atos não sejam julgados na hora, a justiça de Deus e das autoridades tem seu tempo certo. Os acertos e erros colhem suas consequências. Terceiro, transição firme de poder, versículos 10 de dezembro. Davi morre e é sepultado. Salomão assume o trono. O texto destaca que seu reinado foi firmemente estabelecido. Lição: um reino ou liderança bem estabelecida precisa de continuidade, base moral e sabedoria nas decisões iniciais. Voltamos a ler. O trono de Salomão é estabelecido. 13 Adonias, o filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão, que lhe perguntou: Você vem em paz? 14 E acrescentou: Tenho algo a dizer. 15 Você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo Israel me via como o seu rei. Mas as circunstâncias mudaram, e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. 16 Agora, quero fazer um pedido a você e espero que não me seja negado. Ela disse: Fale. 17 Então ele prosseguiu: Peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não deixará de atender você. 18 Está bem, respondeu Batseba, falarei com o rei em seu favor. 19 Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxessem um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. 20 Tenho um pequeno pedido para fazer a você, disse ela. Não deixe de me atender. O rei respondeu: Faça o pedido, minha mãe, não deixarei de atendê-lo. 21 Então ela disse: Dê a sunamita Abisag por mulher a seu irmão Adonias. 22 O rei Salomão perguntou à sua mãe: Por que você pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia, afinal ele é o meu irmão mais velho. 23 Então o rei Salomão jurou pelo Senhor: Que Deus me castigue com todo o rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. 24 E agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai, Davi, e, conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. 25 E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que ferisse a matasse Adonias. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Quarto, perigos da ambição disfarçada, versículos 13 e 25. Adonias, irmão de Salomão e antigo pretendente ao trono, pede em casamento a jovem Abisag, que havia servido Davi. Esse pedido, apesar de sutil, era uma tentativa velada de legitimar-se como rei. Salomão percebe a ameaça e manda executá-lo. Lição: ambição disfarçada de inocência pode minar projetos legítimos. Líderes precisam de discernimento para reconhecer intenções ocultas. Voltamos a ler. 26 Ao sacerdote Abiatar o rei ordenou: Vá para Anatote, para suas terras. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. 27 Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. 28 Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. 29 Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada: Vá matá-lo. 30 Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: O rei ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. 31 Então o rei ordenou a Benaia: Faça o que ele diz. Mate-o e sepulte-o, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. 32 O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento de meu pai, Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter,
comandante do exército de Judá. 33 Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre a dos seus descendentes para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. 34 Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no campo. 35 No lugar dele o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. 36 Depois o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. 37 Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto, e você será responsável por sua própria morte. 38 Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa. O teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. 39 Mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate. 40 Então Simei selou um jumento e foi até Aquis, em Gate, procurar os seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. 41 Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém. 42 Mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não o fiz jurar pelo Senhor e o adverti: no dia em que for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? E você me respondeu: esta ordem é boa. Obedecerei. 43 Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu à ordem que dei a você? 44 E acrescentou: no seu coração você sabe quanto você prejudicou o meu pai, Davi. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. 45 Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. 46 Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Simei e o matasse. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Análise textual. 5. Quebra de aliança e suas consequências. Versículos 26-46. Abiatar é poupado, mas afastado do sacerdócio. Joabe é executado por crimes passados. Simei é testado em sua obediência, mas quebra o acordo e morre. Salomão aplica cada uma dessas decisões com equilíbrio entre justiça, misericórdia e firmeza. Lições. Compromissos e juramentos têm peso diante de Deus. Misericórdia pode ser oferecida, mas a quebra da confiança tem consequências. A liderança precisa aplicar a justiça com base na verdade, não na emoção. O que aprendemos com Reis 2, conclusão e aplicações práticas. O capítulo 2 de Reis é um marco de transição entre o reinado de Davi e o início firme do governo de Salomão. Através dele, somos ensinados sobre valores essenciais para a vida, a liderança e a espiritualidade. 1. Fidelidade a Deus. Davi exorta Salomão a obedecer à lei do Senhor como base para uma liderança próspera. A fidelidade a Deus continua sendo o fundamento da vida bem-sucedida, especialmente para aqueles que exercem influência sobre outros. 2. Justiça com sabedoria. Salomão não age por vingança, mas com discernimento. Ele resolve pendências antigas com coragem e justiça. A lição é clara: corrigir erros do passado, mesmo que tardiamente, é necessário para estabelecer um futuro justo. 3. Perigo da manipulação. Adonias tenta usar uma aparente inocência para retomar o poder. Isso nos alerta sobre conselhos e pedidos com intenções ocultas. Precisamos discernir o coração por trás das palavras. 4. Alianças e compromissos. Simei quebrou um acordo com o rei e pagou por isso. A lição permanece: nossas palavras e compromissos têm peso espiritual. Quebrar alianças pode gerar consequências profundas. 5. Sucessão bem feita. Davi prepara Salomão com instruções espirituais e estratégicas. Isso mostra que um bom líder não apenas realiza, mas forma quem o seguirá. A continuidade depende da sabedoria transferida. Este capítulo nos ensina que liderança verdadeira exige temor a Deus, integridade nas decisões e visão de longo prazo. E chegamos ao fim de mais um vídeo.
Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!